Em 23 de janeiro último, a menina Raíssa Xavier dos Santos, de 12 anos, foi encontrada morta e com sinais de estupro em Guarujá. Estava amarrada e dentro de um saco plástico. Na semana do ocorrido, outras crianças também sofreram o mesmo. O que está acontecendo, Anderson? A população, né? A gente, olá a todos, a gente entende que a população está doente, né? Não é possível, é muito casos desse jeito. Esse teve uma repercussão muito grande, comoveu muita gente, devido aos sinais como ela foi morta, né? Mas hoje a população parece estar doente, o abuso sexual está crescendo muito na região. E doente, você fala o quê? O que está faltando? O que você detectou assim nessa? As pessoas têm perturbação mental mesmo para fazer uma coisa dessa com uma criança, né? Não é uma coisa normal isso, né? Sim, é onde a gente está percebendo muito isso. A situação do abuso sexual aqui na região vem aumentando a cada dia. E quando acontece uma situação onde houve a morte e onde foi muito divulgado, comove toda a população. E aí as pessoas viram direcionadas para essa situação. Sempre Sim. Um caso muito extremo acaba abalando a sociedade e aí começa a se questionar isso. Depois parece que some da mídia, né? Some da mídia, some da cabeça das pessoas, até que apareça outro caso. Mas você, o pessoal do Conselho Tutelar, vê isso quase todo dia. Não, a situação de abuso toda semana tem alguma coisa parecida com crianças, com adolescentes. Esses casos acontecem mais em Vicente Carvalho, Guarujá? Como é que é? É bem dividido? O abuso não tem classe social, tanto na periferia como nos grandes centros. O abuso sexual está em todo lugar. Tá. Deixa eu uma coisa, vocês são acionados, é isso, quando acontece um caso assim? Como é que vocês ficam sabendo, na verdade? Muitas das... Porque às vezes vocês ficam sabendo apenas quando a criança vai para o hospital, né? Está machucada, ou para um pronto-socorro. Aí vocês acabam sendo acionados. Mas é mais ou menos nessa linha que acontece as coisas? Muitas das vezes a gente somos a porta de entrada, né? Quando tem algum tipo de abuso, tem família que nem vai no hospital, nem procura a delegacia. Procura direto o Conselho Tutelar. As pessoas estão menos intransigentes em relação ao abuso sexual. Hoje, esse aumento foi por causa dessas situações mesmo. Estão mais intolerantes. Tá. O caso da Raíssa foi solucionado? Não? Como é que está o caso da Raíssa? Você tem noção? Parece que pegaram um suspeito, mas ainda não foi nada solucionado. O da Raíssa ainda está em aberto, mas tem um suspeito já. Diga uma coisa, Anderson, isso acontece, é muito comum na família mesmo? Ou vizinho, como é que é? É mais comum na família, né? Comum na família. Onde a criança tem uma pessoa que deveria dar carinho, amor, e ela confia bastante, e acaba tendo esse tipo de situação aí que a gente também não gostamos muito. Você de Guarujá, você é Conselho Tutelar de Vicente Carvalho? Vicente Carvalho. Vicente Carvalho. Tem um Conselho Tutelar também do Guarujá, são separados? Sim, são 2 conselhos tutelares, 5 em Guarujá, 5 conselheiros em Guarujá e 5 em Vicente Carvalho. São 5 conselheiros em Guarujá? E 5 em Vicente 5 em Vicente Carvalho. E já teve casos muito graves, assim? Essa menina foi um absurdo, né? Esse foi Mas chega a óbito fácil, assim? Como é que é? Teve alguns casos que chegaram a ter uma certa gravidade da situação em relação a óbito, mas teve muitos que não veio a óbito. Que o abusador abusou da criança, né, e machucou bastante, mas não veio a óbito, graças a Deus. Qual o trabalho do conselho? O que vocês fazem? Vocês pegam essa criança e retiram. O primeiro passo é tirar do convívio, é isso? O primeiro passo é tirar da onde já está em risco. Explica como é que é isso. Encaminhar para a rede. Ela vai ter um tratamento psicossocial, que é o CREAS, né, que a cidade de Guarujá tem um CREAS. Então a gente encaminha para o CREAS e encaminha para o Hospital Dias para fazer exames. Tá. Lá o atendimento psicossocial, na verdade, é para conversar com psicólogos para tentar tirar o trauma, né? Que é uma coisa que vai demorar um tempo para acontecer isso, né? Isso, é um trauma muito grande. Isso vai para a vida toda. E a gente tenta amenizar amenizar. Depois que essa criança é retirada, aí vocês fazem um trabalho com a família. Como é que é? Quando a gente encaminha a criança para o CREA, já é para cuidar da família. Já é para o município cuidar da família. Em relação ao agressor, aí fica a polícia civil que
cuida. que cuida. Que cuida. Você aciona a polícia civil, ela vai lá Isso. e tira esse cara da família, enfim. Mas ele volta. Há Olha, casos que vocês perceberam que ele já volta? teve várias Porque vocês, situações. depois vocês acabam acompanhando, né? Sim. Como é que explica E qualquer. Muitas das situações no qual o agressor foi preso ou não foi, ou passou perto, a mãe vem no conselho de novo para estar, ou a mãe, ou alguém que está responsável da criança, para informar que o agressor está perto, está vindo e que ninguém faz nada. E a gente acaba acionando a polícia novamente. Já houve caso de você, os outros conselheiros, serem agredidos quando vocês vão fazer uma abordagem desse tipo, por exemplo? Imagino que vocês devem passar por situações complicadas. Já. Você está há quanto tempo? Estou 9 anos, 8 9 anos. conselho 8 anos. tutelar. Vai fazer 9. Nossa, deve ser. E é eleição, né? Eleito o conselho. Sim, antes era em 3 e 3 anos, agora em 4 e 4 anos. Eu tenho 3 mandatos. Nossa, então você deve conhecer bastante a área, assim, as coisas que acontecem bem, né? Acostumado, né? A gente se acostuma, mas a gente não aceita, mas a gente acaba se acostumando com essa realidade. Voltando à pergunta que eu fiz anteriormente. Às vezes você chega na casa e o agressor, sabendo que vocês são acionados, deve tentar agredi-los, deve tentar fazer... Eles sempre estão arredios, né? A gente tem que ter uma certa... Apesar de a gente que toma bastante tempo, a gente sabe como é que tem que lidar com esse tipo de situação. A gente tenta, de toda forma, tirar a criança do convívio. Né? A gente não vai lá para falar que ele foi o agressor, né? A gente quer tirar a criança, primeiramente, do convívio, fazer de tudo para ela estar longe desse agressor. Aí depois, com boletim de ocorrência, com tudo formalizado, aí é com a polícia, não é com a gente. A gente só quer ela longe do agressor. Qual foi o caso que mais te chocou, assim, na tua carreira, assim? Deve ter alguns casos que marcaram para você, né? Você lembra de algum que possa relatar para nós aqui? Tem 2 casos assim, específicos que eu sempre Gosto falo, né? Um, assim, entre agentes conselheiros. Um foi uma bebê de 9 meses, que o pai estava abusando e a mãe pegou. E o outro foi complicado também, que foi um pai que abusava do filho. Do filho. Do filho de adolescente, 12, 13 anos. E tinha mais 3 filhas. Essas 3 filhas ele aliciava para um outro senhor abusar. Nossa Senhora. E como não foi flagrante, não foi preso logo em seguida. Então assim que teve a denúncia, assim que nós tiramos a família do convívio, né, tiramos a mãe e os filhos, ele continuou perseguindo na escola, tivemos que tomar outras atitudes. Mas foi difícil, esse caso foi o mais difícil. Foi mais difícil, para você foi até traumático isso aí. Foi. Que o jeito que as crianças mesmo que delataram o pai, certo. Foi muito complicado. Você falou um caso aqui de aliciamento, né? No Guarujá tem muito disso? Usam crianças para explorar sexualmente? Tem demais. Demais isso. E a exploração sexual é mais difícil para a gente detectar. As pessoas fazem menos denúncias, são menos denúncias porque eles entendem, quando vê uma adolescente, 15, 16 anos, eles sabem que ela está se prostituindo, eles não fazem denúncia devido a, não sei se é cultura, não sei o que é, porque eles acham que é normal, que ela tá, porque é ela que está fazendo, ela quer, então não tem por que fazer denúncias. Então, eles se comovem mais quando é 12, 13 anos, agora passou de 15, 16 anos, eles não fazem denúncia. E quem explora? A família também ou não? Já houve de família, tá explorando a própria filha, a mãe, já teve um caso desse, semelhante com esse, mas amigos, conhecidos, outras mulheres que também fazem e acaba pegando essas meninas que estão numa situação difícil, né? Porque a situação da exploração já é mais mais pela periferia, essas famílias que não têm vulnerabilidade, essas meninas que ficam mais expostas, né, a esse tipo de violação. E elas caem na exploração sexual por falta de estrutura familiar, é isso? Isso, a maioria sim. Não tem às vezes o que comer em casa, não tem o que se vestir, já abandona a escola de vez em quando, né? A maioria abandona a escola. Abandona a escola, e aí vai para a exploração. E tem horário? Como é que é isso? Então, que pontos e que horário que vocês percebem que tem mais? Aparece pouco essa situação pra gente. Quase não tem muito tipo de... Na rua? A gente não fica sabendo de quase nada. Exploração é um ou outro que comenta, que aí a gente tenta fazer uma averiguação pra gente tentar
sanar essa situação, mas aparece muito pouco exploração sexual. Apesar de a gente saber que tem bastante, é que a pessoa não quer fazer denúncia e acaba dificultando a gente, que a gente só age em relação à denúncia, né? Não tem como a gente estar sabendo o que está acontecendo nas redondezas. Como é que está a estrutura dos conselhos tutelares de Guarujá e de Cid Carvalho? Como é que é a estrutura? Você é pouca estrutura, dá para trabalhar, deve dar porque estão trabalhando, mas Sim. Precisaria melhorar bastante? O que está faltando? Bastante, tem que melhorar bastante. Tem um carro, os dois conselhos, cada um tem um carro, no qual o carro não está em perfeitas condições. A gente tem telefone, tem uma sede, mas estamos seguindo em conversa com a prefeitura para estar melhorando e, se Deus quiser, isso vai mudar bastante. Mas ainda está precária a situação para a gente. Explica uma coisa, o que precisaria fazer, a DDM, por exemplo, Delegacia de Defesa da Mulher, geralmente é o lugar onde se canaliza todos esses casos, né? Sim. De abuso de crianças, de mulheres, né? Enfim. Ela fecha fim de semana, né? Se eu não me engano, é das 7 às 7, né? Às 19. Tá. E sábado, domingo e feriado não abre. Então a gente tem uma grande dificuldade. É uma delegacia desestruturada, um lugar insalubre. Tem muitos, não sei se são investigadores ou são escrivães, que não tem... Como trabalhar, com estrutura física e técnica. E acaba revitimizando a vítima, muitas vezes. Como é que seria isso? O que seria isso, mais ou menos? Explica para nós, o que é revitimizar? Não dando importância. Por isso que muitos que vão fazer o BO na delegacia, né, o boletim de ocorrência, às vezes desiste devido ao tratamento. O tratamento não é adequado. E aí a gente fica... Ou seja, inibe a pessoa de fazer a denúncia, de ir procurar ajuda, é isso, na verdade? Sim, bastante. Porque se fecha no fim de semana, geralmente é onde acontecem os casos piores, né? Porque o cara bebe fim de semana, né? Sim. O cara se revolta por alguma coisa e vai lá, agride a mulher e aí, consequentemente, agride filhos e tudo mais, né? Deveria estar aberto justamente nesse período, né? Fim de semana, e a coisa está fechado. Fechado, demora 3 dias, quer dizer, se for numa sexta-feira à noite, já vamos procurar o conselho tutelar, vamos na delegacia sede, ali também é outro tipo de tratamento, não são uma prioridade. Então acaba demorando de 3, 4 horas dentro da delegacia. O IML é 2 vezes por semana no Guarujá. IML então, 2 vezes por semana? Às vezes... Como assim? Explica isso, Anderson. Terça e quinta, eu acho, ou terça e sexta. E só tem IML 2 vezes por semana. Se você for agredido e precisar de IML, só vai depois das marcas já sumiram tudo. Isso. Aí a gente tem que... Muitas das vezes a gente tem que ir levar para Santos. Então é difícil, a gente tem uma dificuldade enorme, inclusive com o ML e com o DDM. Porque o exame de corpo de delito é importantíssimo para vocês poderem, a polícia poder agir, né? Sim. E vocês poderem apontar a situação, né? O que vai detectar que se houve ou não algum tipo de abuso, algum tipo de agressão. Sexual, inclusive com criança, sim. Né? Sim. E aí demora 3, 4 dias, quer dizer, muitas coisas já passou e às vezes não tem um exame concreto do que aconteceu. Vocês já se reúnem, conselhos, né? Vocês cobram da administração, cobram dos poderes públicos essa mudança de mentalidade, ou seja, que começa a funcionar as coisas? Sim, a gente tem reuniões, né? Há alguns anos atrás tinha algumas comissões que eram convidados os delegados, né? Os responsáveis das secretarias, junto com o Conselho Tutelar, para a gente estar pontuando essas nossas dificuldades, né? Tá. Explica uma coisa, essas agressões a crianças geralmente são crianças tem idade, qual a incidência maior? Ou seja, qual a idade que mais acontece? Entre 12 e 15 anos, entre 8 e 10 anos, não tem? Olha, onde tem, hoje em dia, o que está pegando mais é entre 7 e 13 anos, que é uma idade onde eles têm ainda, que eles acham que o controle é na porrada, né? Agora, acima disso também tem, mas é menor, porque pode se defender. Vocês fazem um trabalho na escola? Já conversaram com diretores? Porque é na escola que acho que aí percebe-se que a criança está diferente, né? Que a criança está sofrendo. Você já... É mais ou menos isso? Como é que é isso?
Tem alguns conselheiros que fazem reuniões, que conversam com os pais, com os diretores, para estar levando esses problemas pontuais para a gente. Tá. Só que a gente não vê muito vindo da escola. É mais vizinho, é mais parente que se comove e que faz a denúncia para a gente. Você já viram casos de abandono? De criança, por exemplo, abandonada mesmo. Essa criança está todos os dias aí, não tem ninguém, fica lá sozinha. Já acontece Sim, isso? acontece. É um monte de coisa. Inclusive com as mães que são mais jovens, né? Às vezes sai para algum tipo de festa e a criança fica lá, ou uma criança cuidando de outra. Isso aí é muito, muito comum. Muito comum. Sim, é muito comum. Já houve casos extremos, assim, de ficar mais de um dia sozinha? Então, não porque acho que a própria população já acaba fazendo a denúncia antes de... Mas já teve caso de a mãe sair, ficar algumas horas ou muitas horas e a casa pegar fogo e o conselheiro ter que acolher as crianças. E jamais já houve esse tipo de situação, sim. Eu não sei uma coisa, vocês pegam uma criança dessa e tiram do convívio, tá? Ela fica quanto tempo com vocês? Tem um tempo limite, né? Quando a gente tira do convívio e não tem uma família extensa, ou a família extensa não quer, a gente encaminha para o acolhimento. Família extensa, o que é isso? Um avô, um tio, tá. Alguém que possa cuidar. A gente encaminha para o acolhimento. Aí no acolhimento eles fazem um trabalho de psicossocial com a família. O certo seria ficar 3 a 6 meses, mas a gente vê que passa muito mais do que isso, e às vezes fica 1 ano, 2 anos, e é só para passar 3 meses, fica 1 ano, 2 anos. Quando a criança tem que sair do convívio da família e ela não tem parentes, né? Como é que vocês lidam com isso? Quem tem esse trabalho é o acolhimento mesmo. Tá. A gente apenas tira do risco iminente. Tiramos do risco iminente. Muitas das vezes, como não tem parente ou parentes são de outras cidades, outros estados, a gente põe no acolhimento. É o acolhimento que vai fazer estudo e vai procurar se tem alguma família extensa ou vai direto para o abrigo onde pode ser adotada, né? Dependendo da idade, fica com mais dificuldade. Tá. Vocês acham que precisaria... me dá um panorama. O que precisaria mudar no Guarujá, por exemplo, no Vicente Carvalho, para que o serviço fosse mais próximo do ideal? Vamos lá. Mais conselheiros seria importante? Seria, mas não é o essencial. Não é o essencial, tá. O que ajudaria bastante é ter mais profissionais da área mesmo. Outro CRES em Vicente Carvalho. Só tem um CRES que é a cidade toda, quer dizer. A cidade é enorme. Tá. Que é o CRES que é quando a violação já é detectada, a violação de direitos. Então precisaria de mais um CRES, mais profissionais, com estrutura. O CRES com estrutura, com carro para fazer as visitas, né? Precisava mais de um CRES mesmo, acho que ficaria, assim, bem melhor. Bem melhor. Mas o CRES, por exemplo, ele faz a parte mais difícil, eu acho, né? Sim. Que é você entender a criança, conversar, dar entretenimento, dar estruturar psicossocial a família, né? Entendi. O CRES seria, assim, um CRES estruturado, funcionando direitinho, seria o ideal. Agora, eu imagino que as mães que deixam uma criança abandonada em casa, né, para trabalhar, por exemplo, deve ser uma vida muito difícil, porque ela deve sair de manhã, quando ela não tem o marido, não tem outra pessoa, né, ela só volta à noite. E é nesse momento, desse período, que a criança deve ir para a rua, deve, né, sofrer abuso. Né, o que seria o ideal, por exemplo, que as escolas tivessem um segundo período para que essas crianças ficassem na escola, se a mãe fosse buscar apenas na hora de sair do trabalho? Pô, ficaria maravilhoso se fosse assim. Hoje mudou muito o conceito de família, né? Antes o pai trabalhava, sustentava. Hoje, devido às condições, a mulher trabalha bastante. Então às vezes até o pai e a mãe tem que trabalhar para dar um sustento para os seus filhos. Mas seria ideal ter um tempo extra na escola para estar tendo mais condições de estar cuidando da criança mesmo. Porque hoje não tem uma situação onde possa uma saída. Não tem uma saída hoje. Hoje a mãe tem que trabalhar, a criança sai da escola, às vezes, né, nem vai para a escola devido a mãe sair muito cedo e a mãe sai 6 horas, ela entra às 7, ela nem vai para a escola. Nem vai para a escola? Nem vai, porque a mãe não sabe. Tem um monte, então. Tem. Muita evasão escolar? Bastante. E aí vocês, por exemplo, só vão saber disso se o vizinho falar. Né?
Que vem a Sim. criança lá. A escola às vezes detecta o que está acontecendo, manda um comunicado para a gente. E aí a gente chama a mãe, mas às vezes a mãe não tem nem condições de ir no conselho devido ao trabalho. Mas aí tem que faltar, pode perder o emprego. Então é muito complicado hoje, ainda mais as pessoas de comunidade, né? Que tem que trabalhar, que se não trabalhar não se sustenta. A Fica polícia muito faz um difícil. trabalho bacana com vocês? Dá uma força? Como é que é o trabalho da polícia aí? Como é que você avalia? Acha que a polícia poderia... Porque para trabalhar com esse tipo de situação, os policiais têm que ter um pouco de um tato diferente, né? Eles não têm estrutura, né? Conhecimento do que é o... Eles acham que tudo que é criança, adolescente é o conselho tutelar. Ah, Então, tá. às vezes, eles chamam muita gente para coisas que não é nossa. Para situações que não é do conselho tutelar. Essa situação no Malabares mesmo, a polícia se incomoda, vai lá e chama o conselho tutelar, onde seria o educador de rua. Os adolescentes que fazem pequenos furtos, levam para a delegacia, só são retirados, depois o conselho tutelar vai lá. E o certo seria eles irem até os pais. A gente entende que às vezes os pais moram em situação de risco, para a polícia não entrar em confronto, não vão em comunidade, mas para a gente também não é fácil chegar 2, 3 horas da manhã e ter numa comunidade para levar um adolescente. Então não é nosso esse trabalho, mas eles chamam a gente ainda. É onde atrapalha um pouquinho o nosso trabalho. Ah, entendi. Eles têm situações que seriam nossas, a gente fica muito sobrecarregado em situação que não é e acaba nos atrapalhando. Tem casos de crianças que moram na rua? Você já pegou alguma coisa? Pegamos, mas é mais difícil. Assim, quando eles moram na rua é porque se revoltou em casa ou porque... Mas dificilmente, eu desconheço assim, crianças que moram na rua. Tá. E quando vocês pegam uma criança dessa fazendo malabares, por exemplo, e pedindo esmola, ou pedindo, né? Muitas delas ficam arredias, né? Chegam a fugir de vocês. Como é que é? O carro eles já correm. Já vi que você... A gente não tem, a gente pode abordar para conversar, mas quem tem que fazer isso são os técnicos, né? A gente não, o que a gente pode fazer... Ação social, é isso? Isso, da ação social. O que a gente pode fazer é cobrar dos técnicos que fazem, que é o nosso trabalho, é cobrar que o serviço seja feito. Tanto o serviço de abordagem de rua, como o serviço do CRAS para estar reestruturando a família, que é o CRAS que reestrutura, né? Que ajuda a estruturar, né? Vocês cobram, mas está faltando técnico, que você falou. Está faltando técnico. Precisaria de mais gente para fazer esse tipo de abordagem. Sim, estrutura, né? Que eles mesmos não têm carro, não tem nada, então fica difícil o CRAS estar fazendo esse trabalho, mas seria eles. Tá. Eu já ouvi falar que muitas crianças vão para Santos, de Guarujá. Vocês têm que buscar essas crianças em Santos? Como é que Santos, enfim, vai para outra cidade? Em Santos, a região é muito perto, então eles saem andando por aí e acabam indo para Santos, São Vicente. Em Santos tem um trabalho de abordagem de rua eficaz, né, que funciona. Eles mesmos pegam e trazem para a gente. Ou trazem para o conselho ou trazem direto para acolhimento. Muitas vezes, como essa família tem, essas crianças têm família, eles trazem para a gente contacta a família, encaminha para os órgãos que tem que encaminhar e a gente entrega a criança, ou adolescente. Você já teve alguma vez algum caso de trabalho infantil? Que é uma coisa também, o que é o trabalho infantil, o que não é trabalho infantil, né? Fica uma linha tênue entre uma outra coisa. Teve caso de trabalho infantil? Vocês perceberem que o pai, ou a mãe, a família usa essa criança para trabalhar? Sim, tem que vários. Deve ser muito comum, porque a necessidade leva a isso. Né? É o mesmo caso da exploração, né? Sim. A exploração é uma forma de trabalho infantil forçado, né? Sim. Com risco. Mas o trabalho infantil é o mesmo caso. O pessoal não faz a denúncia devido a, tá trabalhando, é melhor do que estar na rua. Na rua, tá ajudando, tá trazendo... Mas a gente tem poucas denúncias devido a isso. Mas tem muito caso de trabalho infantil, a gente era para estar estruturado para estar fazendo isso. Principalmente agora, né? A gente está uma área litorânea, isso, os carrinhos, essas coisas. Na praia eles vão trabalhar, então tem esse pegando latinha, é tudo trabalho infantil forçado. A criança que toma conta do irmão para a mãe trabalhar. Então, vem poucos para a gente. Mas existe bastante, a gente sabe que tem, só sabe onde tem. Né? E o que mais dói para você desse trabalho infantil? O que mais te choca? Assim? Além, lógico, da exploração sexual, que é o ápice do absurdo. Né? Mas, assim, o que mais te choca? Né? Qual a função, se você vê muito acontecer, que mais choca para você? Catalatinha, por exemplo? Por causa do sol, castiga bastante. Eles estão obrigados, porque os pais obrigam.
peso. Parece então, que uma latinha não tem peso, mas se você for juntando... e aí os pais obrigam, a gente se comove mais em relação a isso. Né? Não tem um registro assim, tá catando latinha, trabalho infantil, não. A gente chama para tentar encaminhar para os CRAS, que é para fazer uma reestruturação da família. Mas é complicado, a gente ouve muito da família, de amigos, melhor estar trabalhando do que estar roubando, do que estar traficando. Se o que trabalha na biqueira, vocês não vão lá, que também é um trabalho infantil. Vocês não vão lá ver quem trabalha na biqueira. Agora quem está trabalhando dignamente, vocês querem tirar. Acha que a gente está tentando tirar tudo, quer atrapalhar a vida deles. E não é isso, né? Entendi. A gente quer proteger mesmo. Na biqueira que você fala, é uma biqueira de droga, Biqueira de droga, que eles Deve falam. ter Né? muita criança também. Tem. Não chega um pouco, é mais a mãe que chega, ele está na biqueira de droga, não sei o que fazer. A gente encaminha, mas não fica complicado a gente se deparar com o crime organizado, né? Então, Aliás, deve ser difícil, deve ser uma parte muito complicada, né? Se entrar numa comunidade dessa, que o tráfico domina, né? E aí você fala que é do conselho tutelar e tirar uma criança de uma situação dessa lá de dentro. É impossível. A gente acaba entrando em confronto e não tem condições de a gente estar ganhando esse confronto. A gente encaminha mais os pais, tenta viabilizar de outra forma, porque enfrentando de frente não tem condições. Você acha que a prefeitura poderia fiscalizar mais, por exemplo? Se a criança vai pegar latinha na praia, tem lugar para essa latinha ser levada, né? Sim. E assim vai outros tipos de atividades. Você acha que precisaria dar uma fiscalizada nisso tudo aí? Porque se tem criança fazendo isso, alguém está explorando essas crianças, né? Sim, a dificuldade maior é que como não chega essa situação para a gente, cobrar da prefeitura fazer esse tal de fiscalização, fica difícil. Lógico que se a gente for na praia, a gente vai ver. Se a gente abordar, eles vão parar. Mas é difícil. Então, eu acho que a prefeitura tem que fazer uma abordagem diferente nesse caso. Os quiosques da praia agora já estão... deviam ter crianças também trabalhando, né? Quiosques, ambulantes, enfim. Crianças eu não digo, agora adolescente tem bastante. Adolescente. E eles só podem trabalhar em relação em menor aprendiz, né? Certo. Até os 16 anos. Então, mas tem muitos trabalhando lá. Você já foi na Fundação Casa de Guarujá? Não, ainda não. Nunca fui. Eu fui uma vez, mas não voltei mais para a Fundação Casa. Não teve nenhum tipo de trabalho em cima da Fundação Casa. Mas tem alguma ligação com o Conselho Tutelar? Vocês têm a relação? Como é que é esse trabalho? Alguns Porque anos atrás... a gente vê aquelas mães da Fundação Casa, né? E deve ter problemas assim, relacionados a vocês, né? Alguns anos atrás teve algumas denúncias em relação à Fundação Casa, né? Aí foi quando a gente fez a visita, não constatamos nada no momento, e depois parece que sanou também as denúncias. Você de quê? De maus tratos. Maus tratos, entendi. De maus tratos. Mas aí a gente foi ver se estava acontecendo, conversando com alguns adolescentes que não confirmaram, então a gente não voltamos mais lá, a gente conversa bastante, um adolescente ou outro nosso que acaba indo para a fundação, eles pedem alguns relatórios, mas nesse caso mesmo, a gente trabalha com a fundação, relatórios, essas coisas. Nos PS, vocês detectam alguma coisa também? Não de maus tratos, mas vocês detectam problemas de crianças que foram violadas ou crianças que foram maltratadas? Dá para perceber isso nos PS? Não? Quando chega nos PS ou no PAN, eles comunicam com o Conselho Tutelar imediatamente. Qualquer tipo de arranhão a mais, eles sempre comunicam a gente. E aí a gente... Mas o segundo lugar que mais chama a gente é o PAN. É o PAN? É o PAN. Primeiro é a delegacia, devido aos pequenos furtos, né? PAN é pronto atendimento médico, é isso que tem ali em frente? Quando a rodoviária. Em frente da rodoviária ali. Isso. Chamam vocês direto ali? Sim, ali. Ou porque não tem um responsável, ou porque foi vítima de abuso, ou de agressão. Então quem vê é o atendente. O atendente. Ele percebe, né? Sim. A mãe vai levar a criança porque foi abusada ou foi maltratada pelo pai ou por ela mesma, né? Sim. E aí a própria atendente percebe e chama vocês. Chama a gente. E aí deve ser difícil abordar lá no PAN, né? Porque a mãe está lá para dar atendimento à criança, e aí vocês chegam lá e tem que abordar, né? A gente chega, a gente não tem uma cartilha certa para a gente chegar, mas a gente sempre conversa com a mãe, tenta conversar com a criança um pouco para saber o que está acontecendo.
para encaminhar ou para a delegacia, se for o caso, para fazer o BO, ou para orientação. Ok. Obrigado, Anderson. Boa sorte lá no seu trabalho, tá? Obrigado você pelo espaço e obrigado. O Revelações fica por aqui. Até o próximo programa.